Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui para uma conversa, para um bate-papo muito interessante, cuja temática é por que pensar a educação financeira na primeira infância, para a primeira infância. Estamos aguardando um pouquinho. Agradeço vocês que estão entrando. Nosso tempo é de 1 hora. Eu estou aguardando a professora Valéria Cantelli, que vai fazer a live, participar desse bate-papo junto comigo. Então, enquanto ela não chega, eu gostaria, num primeiro momento, né, evidentemente, de agradecer. Peraí, deixa eu ver se ela está aqui. De agradecer o convite feito pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, cumprimentar a Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância. A Valéria chegou. Um minuto, por favor. Agradecer, né, a cumprimentar a Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, que é organizadora do evento do mês da primeira infância, e as demais secretarias que estão participando do evento. Parabenizamos, né, eu e a Valéria, parabenizamos a idealização do mês da primeira infância. O Brasil do futuro começa agora. O título não poderia ter sido mais pertinente, né? Em se tratando de criança, e entendemos que isso é um passo decisivo na implantação de políticas públicas para a primeira infância, tal como idealizado no Marco Legal da Primeira Infância. E eu posso dizer que todo esse movimento em favor da criança, desde tão pequena, nos enche de alegria e de orgulho, né? De ser brasileira e saber que essa temática, essa criança é considerada sob todas as suas perspectivas, desde antes do nascimento até a sua inserção, digamos assim, no ensino fundamental e posteriormente. Isso sim é um investimento para o futuro, né? O Brasil do futuro começa agora, evidentemente. Cumprimentamos todo o Ministério da Cidadania na pessoa do ministro João Inácio Ribeiro Roma Neto. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho, sobre os meandros de como a gente começou essa ideia, esses estudos a respeito da educação financeira, educação econômica, educação para o consumo na primeira infância. O meu nome é Maria Belintani e aqui, seja bem-vinda, Valéria, a minha amiga de companheira de trabalho, assim, eu nem sei quantos anos, eu não vou contar não, tá, gente? Porque é muito tempo de convivências. Então, eu vou falar um pouco, nós somos professoras, doutoras, nós temos mais de 30 anos, ou em torno de 30 anos de experiência na educação, mas principalmente, e o qual nós nos orgulhamos muito, é dizer que essa nossa experiência em relação à educação, ela sempre esteve na escola, inclusive na escola pública, porque nós trabalhamos na escola pública. Portanto, nós não estamos falando de onde nós estamos falando, nós estamos falando com um olhar na escola. Na escola pública, na escola particular também, né? Somos todos preocupados com uma só criança, e
E nós acreditamos muito na questão da qualidade e no potencial da educação pública, né? Então, isso eu acho que é muito importante deixar claro dentro dessa fala inicial para vocês nos conhecerem o que, que nós pensamos a respeito da escola pública. Sim, nós acreditamos e sim, nós já estivemos dentro da escola pública para a gente poder conversar e trocar ideias a esse respeito. Bom, essa é a nossa trajetória, né? E nós também visualizamos que esses 30 dias proporcionados de tantos eventos, né? Tantas falas, relatos, temáticas interessantes do país inteiro, discussões, experiências corajosas que vão ser apresentadas nesses encontros virtuais, nós nos sentimos muito agraciadas por estar tendo a oportunidade de trazer para vocês a temática da educação financeira na primeira infância, né? Mal compreendida muitas vezes, mas a gente vai conversar um pouquinho a esse respeito. Bom, o nosso trilhar nesse trajeto da educação econômica e financeira, ele se iniciou com as nossas teses e a nossa defesa, a nossa manifestação em relação à defesa da infância por todo o sempre, né? Mas esse trabalho de formação que nós sempre fizemos com professores, famílias, alunos, né? Sempre esteve vinculado à pesquisa, especialmente, né, vinculado ao grupo de pesquisa do Laboratório de Psicologia Genética da Faculdade de Educação na Unicamp, coordenado pela professora Orli Zucato Mantovani de Assis. Nós somos membros voluntários desse laboratório e a partir daí nós fazemos as nossas interlocuções com as pesquisas. Valéria, seja bem-vinda, viu, Valéria? Quer falar alguma coisa? Bom dia a todos e a todas. Que alegria participar desse encontro. Maria, eu acho que você pode seguir, depois eu retomo aí a palavra para não te interromper. Beleza. Olha, nós organizamos a nossa fala, né? E no primeiro momento, o que nós queremos trazer para vocês é o seguinte: todos os estudos que nós fizemos em relação à educação infantil, especialmente na primeira infância, nós pudemos perceber que as várias pesquisas internacionais e nacionais, né, que comprovam que o acesso à educação de alta qualidade da família, na escola, na comunidade, ela tem um impacto muito positivo no desenvolvimento da criança da primeira infância, né? Na criança e também em relação às comunidades onde ela vive. Uma das pesquisas mais famosas, internacionalmente, mundialmente referência, é a pesquisa do James Heckman. E não poderia deixar de ser, porque ao longo de 40 anos ele ainda acompanha as crianças que fizeram parte desse projeto e pode-se observar por meio desse acompanhamento que o impacto não é só na qualidade de vida pessoal, é também na qualidade de vida da família que essas crianças formaram, da sua profissão, da sua comunidade, e que isso tem sim um retorno econômico significativo para aquela cidade que investiu precocemente no desenvolvimento da criança, né, nessa expectativa de colaborar com uma alta qualidade de educação. Né? Bom, eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão da qualidade de educação. E esses estudos mostraram sim a importância de favorecer o que? A construção
da inteligência e de habilidades sociais que entende que as crianças que desenvolvem as habilidades sociais precocemente atuam melhor dentro do universo da comunidade onde ela vive. Bom, então, o que seria essa educação de alta qualidade, né? Essa educação de alta qualidade, a princípio a gente pensa na criança, né? É uma aprendizagem ativa, baseada na resolução de problemas e investigação, permitindo à criança, mesmo em tenra idade, que ela construa suas aprendizagens, a sua estrutura e que dê significado às experiências. Desculpa. Promovendo, né, dessa forma, a confiança no seu próprio desenvolvimento. Isso não é ingênuo, gente. Para chegar nesse ponto de ter essa interlocução com a criança, proporcionando uma aprendizagem de qualidade, alta qualidade, nós temos que nos preparar minimamente teórica e em termos de disposição a mudar os nossos conceitos a respeito do que é criança e do que é infância, né? E colaborar para que outros, dentro do universo escolar, dentro da comunidade, também mudem. Então, quando a gente fala dessa criança, a gente tem que pensar em estabelecer parcerias com a família, com a escola, com as formas equivocadas de pensar a criança, no sentido de cercear os direitos que ela tem, para que o adulto possa agir juntamente com ela e buscar criar, inclusive, uma rede de apoio para que nós consigamos crescer. E por que eu estou falando isso? Porque essa criança que a gente está falando, ela tem especificidades e que precisam ser respeitadas, mas ao mesmo tempo nós precisamos comunicar para o mundo quem ela é, porque é uma aprendizagem, digamos que muito nova na nossa sociedade, tá? Bom, em síntese, esses estudos refletem uma concepção de criança ativa, que compreende e representa o mundo econômico e social. Uma criança ativa, ela tem as suas próprias hipóteses, ela interpreta o mundo independente da nossa vontade, porque ela cognitivamente, emocionalmente está inserida naquele contexto. E as primeiras experiências que ela vive no seio familiar, que é o mais importante para o desenvolvimento dessas competências que ela tem. As pesquisas da psicologia do dinheiro sobre o dinheiro, né, vamos já trazer um pouquinho para vocês pensarem aonde entra o dinheiro aí. Mas será que é dinheiro? Elas demonstram que as ações cotidianas das pessoas que aparentemente não têm qualquer relação com o dinheiro, no entanto, elas refletem, sim, a utilização ineficaz do dinheiro. Ou seja, vamos lá, as emoções interferem de uma maneira significativa, tanto da pessoa em relação à presença da condição financeira, do dinheiro, como as emoções também interferem em qualquer decisão que a gente vá tomar. E quando nós tomamos decisões sem pensar, nós também provocamos uma ineficiência, às vezes desastrosa, na utilização do dinheiro. Só que ao longo da nossa conversa a gente vai puxar mais um pouquinho sobre isso. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Uma pergunta. Mas quem vai responder é a Valéria.
E o que tudo isso, né, Valéria, que a gente falou a respeito, que eu fui apresentando, da educação, uma educação de alta qualidade, tem a ver com a educação financeira? Mas, obrigada, Maria. Mais uma vez, quero cumprimentar todos, agradecer pelo interesse em estar nos ouvindo, né? Dizer que é uma alegria, uma honra participarmos desse ciclo de conversas, conseguirmos, como a Maria já expôs, compartilhar um pouco desse percurso que a gente vem desenvolvendo como pesquisadoras da infância, mães, professoras, pessoas engajadas em causas relacionadas à criança, a consumo consciente, à educação financeira. E as questões que a professora Maria nos apresenta inicialmente, né, contextualizando então essa nossa manhã de conversa, não deixa dúvidas de que a qualidade dessas ações voltadas para a primeira infância repercutem positivamente no desenvolvimento da criança e oferecem maiores possibilidades dela alcançar seu pleno desenvolvimento. E aí eu já gostaria de trazer uma primeira provocação no sentido de que nosso envolvimento, né, com a criança, nosso compromisso ético, social com a infância, pode repercutir muito mais se nós assumirmos uma perspectiva de direito, né? E não só essa ideia de um futuro promissor, mas buscarmos pensar todas essas questões de qualidade e de fortalecimento do seu desenvolvimento a partir desse momento no momento que ela se encontra, no hoje. Né? Então, eu acho que essa é uma outra ideia importante que é preciso que a gente traga para essa nossa conversa, considerando que isso que a gente chama de primeira infância, que é essa fase que vai até os 6 anos de vida, é uma etapa fundamental para a constituição da nossa humanidade, para a estruturação, né, de todo o funcionamento humano, porque é a etapa que a criança está chegando no mundo e está sendo apresentada para esse mundo. Então, como pai, mãe, gestores, educadores, cuidadores, o nosso compromisso em criar um bom encontro, né, para esse momento inicial de vida, né, e nesses 6 primeiros anos é esse tempo, né, para viver esse bom encontro, é fundamental que a gente possa, então, criar as melhores oportunidades para que as crianças experimentem esse mundo, se vinculem a ele, vivenciem experiências significativas, constituam memórias carregadas de sentido, porque assim elas vão construir toda uma reserva afetiva, cognitiva, social, para seguir nessa caminhada ao longo da vida. Né? O pediatra e psicanalista Winnicott, ele, num dos textos, ele coloca o quanto é preciso nos comprometermos com essa chegada, esse período de chegada da criança ao mundo, né? Que é preciso que elas sintam que existe um projeto de futuro para elas. E porque sem isso, sem essa ideia de que existe uma vida boa, que o mundo não é hostil, elas sucumbem. E a nossa preocupação, então, né, em problematizar a educação financeira neste contexto da primeira infância, parte também dessa compreensão de que trazer para o diálogo essa ideia fortalecemos ainda mais esses laços de compromisso, de empoderamento, de qualificação para as ações que já vêm sendo realizadas. E quando a gente pensa em educação para a primeira infância,
pode causar um certo estranhamento, né? Como a Maria mencionou, é uma discussão muito nova, porque muitos veem essa temática, né, da educação financeira como a discussão, uma discussão para economistas, para pessoas que têm muito dinheiro, conversa de adultos. Quem não tem uma lembrança, não já ouviu ou já disse, né, para os filhos, para as crianças, deixa de ser xereta, dinheiro não é coisa de criança, né? Isso não é para você. E, na verdade, o que a gente quer trazer como provocação, que é o propósito dessa discussão de hoje, né, é por que pensar a educação financeira na primeira infância? E por que trazer essa temática pode qualificar ainda mais essas ações de atenção à infância? O que nós temos observado, né, aprendido nesses estudos que nós temos realizado, é que, assim como acontece nos demais domínios da vida, as raízes dos nossos comportamentos financeiros estão nessas experiências iniciais das crianças, nessas experiências que elas vivem nas famílias, desculpa, nos seus círculos de relacionamento, observando, imitando comportamentos, percebendo regularidades, né? Atribuindo sentido e coerência ao que a gente diz, ao que a gente faz, né? E com isso a gente está querendo dizer o quê? Que as nossas escolhas de consumo, ou essas escolhas que a gente assume ao longo da vida, a forma como a gente lida com o dinheiro, os nossos se temos hábitos e comportamentos de autocuidado em relação a nós mesmos, aos nossos pertences, a prática de poupança, de planejamento, enfim, a preocupação com o meio ambiente, com as questões do lixo, do clima, estão orientadas em grande medida por esses repertórios que foram construídos nesses 6 primeiros anos, né? Isso vale para a criança, mas vale para todo ser humano, né? É o modo de aprendizagem e de funcionamento. E por isso que nós precisamos estar muito atentos a isso e cuidarmos também, né, dessas ofertas de experiências, desses modelos, dessas referências. E para desenvolver um pouco mais essa ideia, eu e Maria pensamos em oferecer mais 2 pontos, né, que podem apoiar essa discussão do porquê pensar a educação financeira na primeira infância. O primeiro ponto de aproximação que eu quero trazer, que para nós é muito significativo e permite fazer essa aproximação de coisas que a princípio parecem tão estranhas, que é a questão da educação financeira e da primeira infância, é que apoiadas numa perspectiva epistemológica de que desenvolvimento humano é um processo, né? É um processo biopsicossocial, ele acontece integrando as diferentes dimensões do humano e não por gavetinhas, né? Por etapas. É um processo onde estão intimamente relacionadas as nossas funções mentais e os nossos comportamentos. É um processo que se estende por toda a vida, mas que tem uma gênese, uma raiz, sim, que é formada na primeira infância. E a gente tem aí os estudos da psicologia do desenvolvimento, das neurociências, apresentando evidências suficientemente fortes para mostrar que é nessa fase que esses caminhos neurais, essas redes que vão apontando as direções, né, que nós podemos dar para a nossa vida pessoal, social, familiar, profissional, é nessa fase que essa trilha, né, esse GPS está sendo construído, porque é uma fase de grande plasticidade do cérebro, onde as crianças estão
construindo toda essa arquitetura cerebral, fazendo essas conexões e vivendo tantas aprendizagens e basta olhar para as crianças, para a gente não precisa tanto das evidências científicas. Quem tem filho, quem está olhando de verdade para as crianças, está vendo o quanto elas são curiosas, estão atentas o tempo todo a tudo que está acontecendo à sua volta, querem compreender o mundo, estão o tempo todo observando, imitando, classificando gestos, comportamentos, buscando referências, fazendo diferenciações para significar como as coisas funcionam, quais são os valores, por que as pessoas agem de determinada maneira, enfim, esse é o modo de funcionamento humano que vai fazendo com que essas memórias, essas representações, esses repertórios construídos, né, e repertórios ligados ao mundo financeiro possam sustentar comportamentos cuidadosos, responsáveis em relação a si, ao outro, ao meio ambiente. É a partir dessa compreensão, né, de desenvolvimento infantil e o mundo financeiro incorporando, conectado, presente nesse desenvolvimento, que a gente apresenta e que a gente pensa essa ideia da educação financeira. E um outro ponto, né, Maria, que eu acho que é importante que a gente traga e que diz respeito, então, essa nossa defesa da educação financeira, começando quanto mais cedo melhor, e começando na primeira infância, vem muito dos nossos estudos e pesquisas, apoiado nos trabalhos do Dr. Juan Delval, da Universidade Autônoma de Madrid, uma das grandes referências nessa compreensão do mundo econômico, a professora doutora Marianela Denegri Coria, da Universidade de La Frontera, no Chile, também uma referência na América Latina nessa discussão, que trazem para a gente esse entendimento de que o desenvolvimento do pensamento econômico, juntamente com esse pensamento político, no sentido da compreensão, né, das relações, de como se dão as relações humanas, econômicas, formam a base para a cidadania. E o que a gente quer dizer com isso? Né? É que sem essa formação financeira, econômica, relacional, né, que eles chamam de política, essas aprendizagens, né, que são estruturantes, sem essas aprendizagens, o indivíduo não consegue assumir uma participação efetiva, consciente, ativa, ética, responsável, né? Nem em relação à própria vida, nem a da sua família, que dirá do seu país, né? Portanto, que se somos mães, pais, né? Quem está nos ouvindo, gestores, educadores, né? É fundamental que a gente se comprometa, tenha esse olhar, né? Essa preocupação com essa formação econômica, entendida como uma formação cidadã, que vai permitir essa participação muito mais ativa em relação ao seu próprio contexto de vida, possibilitar transformações no contexto da sua família e assim por diante, né? Eu e Maria temos discutido muito isso, o quanto essas ideias são potentes, mas nada simples, né? Elas precisam ser discutidas, entendidas, porque elas fornecem chaves preciosas para que a gente reafirme, honre esse compromisso que a gente tem com as crianças, como a nova geração, essa esperança de vida, de futuro, de novidade, de transformação frente à tradição que a vida adulta, né, nos coloca. Por isso, acho que o grande desafio que a gente também gostaria de compartilhar é como que transformar essas ideias, esses pontos,
em ações práticas, inseri-las na vida cotidiana das famílias, das escolas, ou mesmo transformá-las em políticas públicas, é desafiador, né? Implica esse movimento de rede, essa construção intersetorial, multidisciplinar, para que a gente possa avançar nessas questões. E aí eu passo, então, a bola aí para a Maria nos ajudar a pensar um pouco isso. Como que a gente pode caminhar, então, nessa direção, trazendo um pouco isso para o dia a dia? De que educação financeira é essa que a gente está falando, né, Maria? Tá. Exatamente. Enquanto você falava, eu também fui olhando aqui as pessoas que estão participando. Nós temos pessoas do Brasil inteiro, Piauí, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Brasília, né? Então, nós temos uma diversidade de realidade continental, né? E, e eu imagino que cada um de vocês estejam pensando assim, mas caramba, como é que eu vou fazer isso no meu quadrado, no meu espaço, né? Se você já está pensando como que eu vou fazer isso, e com uma Mato Grosso do Sul, e como você vai organizar isso, eu acho que você já deu um primeiro passo significativo, porque mudar a educação não é autoajuda, tá, gente? Mas mudar a educação e colaborar para o crescimento das crianças significa primeiro mudar a si próprio. E a maneira como eu vejo essa criança e eu vejo a educação e como o futuro ele se descortina para ela. Né? Sou eu que preciso. Esses jovens de hoje em dia, esses jovens de hoje em dia são fruto daquilo que nós orientamos. Né? Vassouras, Rio Grande, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Alagoas. Agora eu me sinto a obrigação de comentar com vocês. Mas retomando a ideia. Aonde eu busco? Olha, vejam no meu perfil, tanto aí no Instagram como no meu canal no YouTube, nós trazemos muitas lives para que você possa pensar a esse respeito. Né? É conteúdo gratuito. Né? Para que você vá compondo e conversando com o seu grupo nesse sentido. Mas o que eu quero conversar com vocês em função do que a Valéria jogou, né? Sim, é difícil. É uma proposta difícil. Transformar isso na prática é difícil, mas não significa que seja impossível. Né? Por que eu estou falando isso? Por que nós comungamos dessa ideia? O fato de ser difícil não significa que não seja possível. E mais, as solicitações e os desafios que as novas gerações já estão enfrentando é algo inusitado para nós. E mais ainda, aponta que os adultos, a necessidade dos adultos ampliarem o seu ponto de vista a respeito de várias temáticas. Que temáticas são essas? A concepção de criança e de infância. E isso não pode ficar restrita ao universo escolar. Por quê? Porque nós estamos aqui falando com pessoas que trabalham na ação social. A gente está indo para fora da escola e vocês enfrentam uma realidade onde é muito mais possível ler as necessidades do que às vezes na própria escola, em função da especificidade da ação que vocês executam. Imagino alguém que participa do Criança Feliz e que visita as casas. Como ela tem um olhar rico em relação às necessidades da família e das crianças. Como ela pode observar a maneira que a aprendizagem acontece, como que a família lida com o dinheiro, como ela adquire o crédito,
como a publicidade, a internet, a tecnologia interferem na ação da criança e na maneira como ela se relaciona, como a criança é solicitada e o mercado conversa diretamente com ela a ponto dela ser considerada um cliente. E aquele dinheirinho que a mãe costuma dar, porque é moedinha, ninguém considera nada, mas que a criança usa para comprar doce na esquina, usa para comprar um joguinho. Tudo isso é educação financeira e ela está no cotidiano da criança, ela está no cotidiano da família. Nós não podemos ser ingênuos, né, que o mundo vai parar para que a criança cresça. Nós, adultos, temos que crescer para proporcionar à criança uma visão mais crítica. Além do que, toda essa condição de respeito que a Valéria foi comentando conosco. Toda a condição de respeito que está estabelecida no marco legal da primeira infância. Toda a condição de respeito, de integração familiar que faz parte do projeto Criança Feliz. Né? Isso é uma ação, né? Isso é um trabalho de qualidade, de educação de alta qualidade, porque não está vendo a criança pontualmente. Ela vê, é um trabalho de ação que vê a criança num contexto. E nesse contexto capitalista, nesse contexto mercadológico, eu não vou tecer críticas nesse sentido, nem ao capitalismo, nem ao mercado, porque eles estão fazendo o seu papel. E eles só vão mediar o seu papel, diminuir, se nós estivermos atentos ao que estão fazendo conosco. O futuro das crianças depende antes da maneira como nós lidamos com essa. Então, pensar a educação financeira, ela é muito mais do que pensar dinheiro, contas e números. Né? O dinheiro tem um valor simbólico na vida das pessoas. Ele mexe com as emoções e as emoções também determinam nossa relação com o dinheiro. Né? Porque somos seres humanos. E é exatamente isso que as pesquisas têm apontado, e mais do que isso, prêmio Nobel está sendo ganho por pessoas, pesquisadores, que apresentam essa pesquisa sobre a relação do ser humano com o dinheiro e com as suas emoções. Então, o dinheiro também não pode ser banalizado. Ele é utilizado para realizar sonhos, para comprar alimentos, para garantir a vida dentro de uma família, dentro de uma sociedade. Mas ele tem uma função social que muitas vezes não é clara e ele pode sim ser usado inescrupulosamente por quem tem muito dinheiro e por quem tem pouco dinheiro. A educação financeira não faz parte só de pessoas que não têm dinheiro. Pelo contrário, ela é para todos, porque a maneira de enxergar, de ver o dinheiro é que faz toda a diferença. E onde não há dinheiro, há fome. Onde não tem dinheiro, existe uma necessidade dolorosa das pessoas. O dinheiro efetivamente é uma invenção poderosa do homem. E que ao longo, desde o século I, né, que ele foi criado aproximadamente, antes mesmo, até hoje em dia, até nos dias de hoje, ele vem se transformando nas suas formas. E nós precisamos aprender a lidar com ele e ensinar as crianças a respeito dos seus vários significados, da satisfação em ganhá-lo, do esforço também em ganhá-lo, da necessidade da profissão, seja ela qual for, para colocar, trabalhar e receber essa troca que a gente faz. O dinheiro não vem gratuitamente. Para ponderar o custo-benefício
da compra de um bem, seja ele de um produto, seja ele qual for, que, por exemplo, um custo-benefício que pode ser utilizado só para dar um exemplo na fala. Quantas horas do seu trabalho são necessárias para você comprar blusa X, sapato X, celular X? Quantas horas você tem que trabalhar para satisfazer um desejo imediato, sem fazer a definição, a diferenciação entre o que é desejo e a necessidade? Se as crianças estão ficando doentes e consumistas, porque o consumismo é uma doença, elas estão assim porque nós também estamos doentes. E precisamos olhar, nos olhar e olhar a criança em relação às necessidades. Portanto, a educação financeira é pensar nas necessidades da criança e como vamos garantir-lhes o direito de brincar, de ter alimentos de qualidade, de interagir com a família, de guardar um dinheirinho para quê? Para fazer um passeio. Não precisa ser para Disney, gente. A família, a criança não. Mas sair com uma família, seja para tomar um sorvete, comer uma pizza, dar uma volta, é fundamental. E são hábitos do estar junto. E não permitir que sejam substituídos essa convivência por produtos que nós somos diariamente martelados com o quê? A felicidade vem daquilo que eu adquiro. Basta ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não é feliz. Olha só a implicância, né, dessa ideia. É saber que nós temos que prospectar, né, projetar nossa mente para o futuro. Nós adultos. Por que para o futuro? Para o que você faz quando uma criança que está aprendendo a andar, ela vai bater a cabeça ou o corpo numa quina? Você projeta e evita para que ela possa e vai caminhando. Olha, cuidado, aqui dói, faz dodói. Não é porque a criança já aprendeu a andar, a falar, ela não precise da nossa ajuda para interpretar o futuro que é o presente. Para que ela possa agir, nós não podemos educar uma criança com pensamento do século XIX, nem 18, nem 17. É isso que a gente ainda vê hoje em dia. E isso é catastrófico na qualidade de vida, tanto da criança como da família. Essa é uma educação financeira, porque a gente vai falar de dinheiro, sim, necessária. As famílias podem ter segurança em expressar e garantir a aprendizagem de seus valores para as crianças. Ela ter discernimento do que ela prova e o que ela não prova. As famílias, mas a família que deixa a criança assistir televisão ou, sei lá, acessar. Gente, a família está tão vulnerável quanto a criança. Nós estamos tão vulneráveis quanto a criança. Mas só que nós somos o adulto da relação e que precisamos fazer os questionamentos para poder orientar os nossos filhos, para poder orientar as nossas crianças. E eu tenho certeza que eu e a Valéria estamos conversando com um grupo privilegiado de pessoas que são vocês, né? Cada um individualmente de cada região do país, com temáticas extremamente pertinentes a quais você consegue pensar a questão do dinheiro no cotidiano. Então, 15 minutos, ainda dá tempo da gente conversar um pouquinho. Então, essas considerações, essa situação que a gente está apresentando,
que a gente adora, né? Só para vocês saberem, ela faz parte do nosso trabalho, do meu, do de vocês, e a gente está caminhando no mesmo sentido. Mas o que que a gente traz? Um outro aspecto a respeito de dinheiro, que é muito pouco falado, seja na escola, na família, e às vezes muito mal falado, para que a gente possa construir e dar sentido à sua utilização. Né? E aí a Valéria pode colaborar com as suas considerações também. Obrigada, Maria. De novo, também vendo os participantes se identificando, os locais de trabalho, as questões. Nós nos sentimos muito honradas, né? Felizes com Valéria, esse um envolvimento. minutinho só. Tem uma questão aqui que eu acho muito pertinente, assim a gente já pode ir comentando. Peraí. A Laís, ela está fazendo a seguinte pergunta: orientações de educação financeira para as famílias vulneráveis? Uhum. Sim, Sim, posso, né? pode. Eu acho que eu acompanhei as questões também, né? Agradeço pela participação, são preocupações muito pertinentes e é evidente que a gente não está alheio à realidade social que a gente vive, a, a, ao grande número de famílias em situação de vulnerabilidade. Por isso, a urgência de se colocar em discussão esse assunto. Por muito tempo, né, a visão era que bastava a informação, faltava boa vontade, faltava informação para as pessoas superarem essa condição de vulnerabilidade. E aí a Maria traz algumas pistas, né, ela vai amarrando alguns fios do que a gente trouxe inicialmente, para que possamos entender que as questões de mudança de comportamento, de construção de uma inteligência financeira vão muito além da questão da informação e só dessa disposição pessoal, né? Ela é multifatorial. Então, a gente tem muito a contribuir enquanto grupo de apoio, instituições e grupos que têm uma interação e algum tipo de acesso às pessoas, às famílias. E quando a gente fala de educação financeira para as crianças da primeira infância, é claro que a gente está falando também de um processo que não está desconectado da formação desse adulto que educa a criança. Então, quer seja a mãe, o pai, a avó, os irmãos, os primos, a escola, os outros cuidadores. Em grande medida, nós vamos precisar reorientar os nossos comportamentos, olhar para nós, olhar para dentro, isso é difícil, ter uma disposição para mudança, para aprender, como a Maria já colocou. Isso é fundamental. Então, assim, não dá para a gente desconsiderar, né, um projeto que pensa a primeira infância desconectado dessas redes de apoio e principalmente desse olhar cuidadoso para as famílias. E aí eu tenho uma preocupação muito grande com as mães, né? Porque quanto menor a criança, mais misturado, né, é essa relação da criança com a mãe. E ela tendo que, em muitas situações, dar conta, né, de outras tantas questões. Então, precisamos sim, né? E por isso, quando a gente pensa por onde começar e de que educação financeira a gente está falando, né, é importante que a gente tenha claro que é da ordem do dia a dia, né? Essa que está conectada com o processo de desenvolvimento da criança, com a vida verdadeira da família, da criança, com a descoberta, com a intencionalidade de ajudar essa criança e essa família a se perceber, a olhar para ela, como ela se relaciona com ela, com os outros,
com o dinheiro, com o consumo, com o meio ambiente, como ela vai alicerçando, né, os seus projetos de vida. É uma educação financeira voltada, então, para a formação humana. Por isso, a gente vê como muito possível, né, da gente ir trazendo esse entendimento, né, para as famílias, inclusive as mais vulneráveis, porque, no fundo, o que a gente busca conhecer, fortalecer é justamente essas competências de vida, para que as pessoas se percebam como pessoas de valor, não pelo que elas, né, seus bens materiais, mas pelo que elas são. Isso não é uma ideia menor, isso é fundamental. Né? Então, é uma educação financeira que se faz a partir do fortalecimento de vínculos, dessa relação ética, cuidadosa, porque ela quer, no fundo, oferecer para as crianças e para essas famílias, né, e para todas as pessoas, uma outra perspectiva de vida, ajudá-las a encontrar, então, o seu lugar, outros caminhos, outras possibilidades, né, para esse desenvolvimento. E, e isso, né, é um movimento libertador, emancipatório, que pode e deve começar no cotidiano da casa, não com lições, né? Por sermos professor, é muito comum as pessoas imaginarem, então é a partir de um manual, é a partir de uma aula, de dizer assim, senta aqui que agora eu vou te ensinar tudo, como aprender a lidar com o dinheiro, como construir riquezas. Não, são nas situações do dia a dia. A gente bem sabe que não é assim que a educação verdadeira acontece, né? Não é disso que a gente está falando. Se fosse tão simples assim, e se a gente pudesse fazer via manual, né, de prescrições, a gente não teria tantos problemas de endividamento, tantas questões ligadas a corrupção, a problemas financeiros das mais diferentes ordens, a consumo descontrolado, enfim. A gente sabe que as questões financeiras, como a Maria nos trouxe, elas envolvem uma dimensão afetiva, pessoal, que permite que a gente atribua significado, dê esse sentido de autorregulação para as nossas escolhas, né, ligadas ao mundo econômico. E a vida é atravessada pelas questões econômicas. A gente não pode esquecer disso. A gente não está falando, então, de uma questão que nós podemos pensar a partir da nossa vontade. Não, é um direito da pessoa, porque o tempo todo ele está ele está tomando decisões, ele está tendo que analisar as consequências dessas escolhas. E se ele tiver fortalecido com competências para que esse processo aconteça da forma mais saudável possível, certamente ele terá mais condições de prosperidade, de desenvolvimento, né, Maria? Então, acho que é dessa situação que a gente vai continuar falando, acho que no encontro de amanhã, né, trazendo um pouco como é que a gente pode, a partir dessas problematizações, pensar isso no cotidiano, né? Como a gente faz com aquelas aprendizagens elementares que a gente, como pai, mãe, educador, orienta na vida da família para que ela tenha qualidade de vida. Escovar dente, respeitar as pessoas, cuidar dos seus pertences. Como é que a gente vai introduzindo isso no dia a dia das crianças e como é que a gente pode usar esse conhecimento, essa sabedoria que faz parte dessa nossa maternidade, dessa nossa paternidade, para também pensarmos essas questões mais complexas ligadas ao mundo financeiro, né, Maria? Eu acho que é um pouco isso. E aí eu já, então, para devolver a palavra para a Maria, eu já me despeço, então, né, Maria?
agradecendo então a oportunidade, né, de compartilhar, de ter este momento de diálogo com vocês, convidá-los para continuar participando desse mês todo com temáticas tão interessantes e nesse movimento, e deixo aí uma palavra de esperança, né, que nesse movimento de troca, de entrelaçamento de ideias, esforços, experiências, angústias, que nós possamos construir essa rede, né, fortalecida, criar uma comunidade que educa para que a gente possa contribuir ainda mais para esse futuro, né? Parafraseando então o slogan, né? A chamada do mês da primeira infância, para que esse futuro da criança comece hoje, né? Comece no agora. Obrigada, Maria. Obrigada a todos aí que estão nos acompanhando. Conforme a Valéria foi falando, eu quero voltar na pergunta da Laís, porque eu me lembrei de um exemplo. Nós temos um pouco de experiência de trabalho com famílias em situação que recebem Bolsa Família, algum subsídio, né? E uma vez conversando com uma mãe, e a gente sabia, problema com drogas, 3 filhos, uma história complicada como de muitos brasileiros. Aí, em determinado momento, a Valéria fez uma pergunta, e a questão era a seguinte, mais ou menos isso, né? O que você gostaria? Como é que você mantém? Qual é o seu sonho? Então, o que você quer para a sua família? O que é primordial? E ela falou que ela quer manter o direito, a comida para eles. E, e ela fica muito mal quando ela não tem dinheiro para comprar um Danoninho. Porque para ela aquilo lá que alimentava. Nós recebemos um choque. Então, é uma família vulnerável em todos os sentidos. Por quê? Porque essa mãe acredita piamente que o dinheiro que ela gasta com esse produto vai garantir a saúde do seu filho. Não nos cabe julgar. A gente precisa entender o que está acontecendo para poder ajudar. Portanto, uma educação financeira eficiente, pensar essa educação é pensar na formação integral, respeitosa, que rompe práticas que estimulam o consumismo, que levam uma relação desequilibrada com o consumo e com o dinheiro. É colaborar para que o adulto ele considere o que é próprio da infância, as suas necessidades, o seu cotidiano para promover a educação financeira. É incentivar as famílias, como eu vi aí muita gente escrevendo, a brincar com as crianças. Não é deixar de consumir. Todo mundo tem o direito. Mas não pode fazer, né, desse consumo inverter. A gente precisa questionar para que a pessoa possa fazer a consideração. A nossa bandeira não é o consumismo tem que ser banido. Não. Quando a gente foca no objeto, no foco, que é o desenvolvimento da criança, a gente percebe que nós precisamos ter equilíbrio, porque a vida é essa. Você queria falar alguma coisa, Valéria? Consumo, né? Consumismo a gente quer que elimine. A gente quer acabar com o consumismo, mas eu acho que vocês entenderam. E amanhã a gente vai dar continuidade. A gente convida vocês para estar aqui com a gente de novo. Vai ser às 9 horas, das 9 às 10. Tragam mais pessoas para poder conversar. Vai ser muito bom saber também das histórias de vocês. Mandem as mensagens pelo direct para mim, para que a gente possa crescer com vocês. Vocês nos alimentam
cada realidade, você nos alimenta a continuar a nossa jornada, a nos apropriarmos de conteúdo para transformar a práticas eficientes. E lembra que a Valéria falou assim: é difícil, mas não é impossível. E quando a gente consegue organizar uma comunidade que tem finalidades, objetivos em prol da criança, e com a temática que a gente está trazendo, que é a respeito da educação financeira, nós damos passos muito mais rapidamente. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade. Eu e a Valéria estamos muito felizes de poder conhecê-los. Até amanhã. Vai ficar gravado no meu canal e depois o Ministério da Cidadania vai disponibilizar, não sei como, mas eu sei que eles vão disponibilizar também, tá bom? Até amanhã. Gratidão, até amanhã.